Minha saudação fraterna a todas e todas. Continuando aqui o nosso projeto, né, de enriquecimento. Então, estamos aqui no Como Trabalhar com Grupos, especificamente o assunto, né, o capítulo 6º desse livro, o assunto Como Conduzir Debates, né? Ele se encontra no finalzinho do PDF, ok? Então, vamos lá. Você verá que uma das habilidades indispensáveis que precisa adquirir como líder de grupo é a de liderança de discussão. A maior parte do tempo que dedicar ao grupo será aplicada em ajudar os membros a aprenderem a debater. Quando se analisa a aplicação do tempo na maioria das reuniões, verifica-se que a discussão foi a atividade mais importante. Reuniões administrativas, reuniões de comitês, conferências, reuniões de pessoal, cursos de treinamento, todos têm uma grande parcela de atividade de discussão. Apesar de ser um fato bastante conhecido que a discussão de grupo é o maior método e instrumento na democracia, é surpreendente verificar quão poucas pessoas sabem como fazer um bom trabalho de liderança de discussão. Uma boa discussão de grupo é uma experiência que traz muita satisfação, mas uma discussão de grupo fraca é frustrante e penosa para os membros. Na verdade, a liderança de discussão é uma arte sutil que só pode ser dominada se o líder a estudar, treinar-se para ela e utilizá-la em toda oportunidade que tiver de praticá-la. É a melhor espécie de liderança educacional, mas é também a maneira de ensino mais difícil de dominar. Não podemos fazer um trabalho democrático com os nossos grupos em qualquer dos campos em que devem ser tomadas decisões sem discutir. O processo democrático se encontra na discussão e na conferência. Uma boa discussão não se baseia na técnica, mas na habilidade de compreender as pessoas com quem se fala. Muito embora existam hoje dúzias de folhetos e de livros impressos sobre liderança de discussão, poucas pessoas aproveitam-se desse material porque não compreendem o papel que a discussão deve ter em seus grupos. A liderança de discussão deve ser encarada como parte do trabalho de um bom líder, levando-se sempre em conta a espécie do grupo e dos indivíduos em causa. O papel do debate no seu grupo, comecemos por verificar quais são as ocasiões em que você e o seu grupo podem lançar mão do instrumento de discussão de grupo. Em que circunstância necessita você debater? Quando deve-se utilizar conscientemente do método uma cuidadosamente planejada discussão? Os exemplos que se seguem, retirados de muitos grupos, podem ser adequados à situação, muito embora nenhum possa ser aplicado a todas. Nas reuniões administrativas, você e o seu grupo procurarão formular uma política ou estabelecer regras ou processamentos para a direção dos negócios do grupo. Nesse caso, é necessário que os grupos discutam, entre aspas, debatam o que está em causa e partilhem o seu modo de pensar antes de chegarem às decisões indicadas. Você necessita um plano para levar avante uma tal política de debates. Nas reuniões de comitê, você verificará que a discussão de grupo é a melhor maneira de abrir novos caminhos, de colher a experiência das pessoas e de reunir fatos. Quase toda reunião de comitê é uma sessão de discussão que exige planejamento e liderança. Nas reuniões de programa, há muitas oportunidades naturais para discussão de grupo, uma vez que o material se presta por si mesmo para uma participação geral.
A discussão em grandes grupos é, sem dúvida, mais difícil do que em pequenos grupos, mas os princípios são, de um modo geral, os mesmos. Quando o seu grupo participa com outros em projetos de comunidade, em atividades federais ou em conferências e convenções, debates acirrados serão, sem dúvida, parte importante, se não básica, da atividade intergrupos. Quando o seu grupo decide examinar e avaliar o trabalho que realizou num determinado período, você não dispõe de melhor instrumento do que uma bem planejada discussão. Quando o seu grupo realiza ação social ou comunitária em benefício de um programa de melhoramento da comunidade, é necessário que disponha de muitas pessoas preparadas para levar avante a discussão e debater com muitas unidades pequenas. Muito embora não seja possível dar um curso completo sobre liderança de discussão, nessas poucas páginas, é bom que encaremos os aspectos mais importantes do assunto e que procuremos apresentar algo daquilo que aprendemos, tanto pelo estudo como por experiência. Um bom ponto de partida é o verificar algumas das fraquezas, fracassos ou problemas comuns dos debates em grupo em geral. Problemas comuns da discussão em grupo. As pessoas sabem como falar, sabem fazê-lo quando somente duas estão em causa. No entanto, muitas vezes não sabem como falar uma com a outra quando várias pessoas se encontram juntas. A maioria das pessoas teve limitada e insuficiente preparação para a discussão em grupo. Este preparo é, por certo, bastante recente em nossos programas escolares. Não há dúvida que a maioria dos líderes adultos e membros de grupos de hoje apresentam as técnicas de discussão por meio de tentativas e de erros. Assim sendo, é este fato o responsável pelos problemas persistentes e constantes existentes na discussão em grupo e que podem ser assim classificados. Participação fraca é o problema número 1. A falta de participação por parte de alguns dos membros e excesso de participação por parte de outros. Esta má distribuição e a sua má qualidade são um problema universal que deve ser resolvido, sem o que nenhum grupo pode fazer um bom trabalho de discussão de qualquer assunto. Falta de focalização, incoerência e divagação é outro problema de suma importância. Para muitos grupos, é difícil manter-se numa direção e prosseguir na discussão dentro de um plano lógico. Discussão excessiva, repetindo assunto que já foi examinado, falando depois que a discussão já foi encerrada, é outro problema comum. Discutir em demasia os pontos errados contribui para uma sessão de discussão ineficaz, o que acontece com excessiva frequência. Discussões em que só uma pessoa tem a palavra é outra espécie de problema. Por vezes, uma pessoa autoritária domina o grupo de tal maneira que uma discussão produtiva é difícil, se não impossível. Falta de progresso, que se traduz no comentário: não chegamos a nenhuma conclusão. É um problema que muitos grupos de discussão enfrentam. Muitas vezes, os grupos falam em torno do problema, mas nunca conseguem progredir de uma maneira lógica e planejada.
Isto porque os membros não têm bastante conhecimento dos objetivos da discussão. A falta de uma boa liderança que mantenha viva a discussão e permita progresso. Discussões centralizadas em pessoas, ao invés de em problema. Nestas circunstâncias, os membros do grupo focalizam-se uns aos outros, ao invés de aos assuntos em pauta. Tais sessões podem ir desde as reuniões de bate-papo inofensivo, mas improdutivo, até a reuniões onde surgem sérias recriminações pessoais. Ambas são de mau gosto e não são dignas de uma discussão democrática. Boas discussões de que participamos. Apesar dos problemas que inevitavelmente surgem, todos nós já experimentamos a satisfação que decorre de uma boa reunião de discussão. Lembre-se das ocasiões em que tomou parte numa discussão de grupo produtiva, eficaz e estimulante. Como foi ela? Por que se sentiu satisfeito? O que fez que fosse uma boa sessão? Talvez tenha sido uma reunião na igreja, no clube masculino ou na escola. Talvez tenha sido a de um comitê de direção de trabalho ou do grupo regional de planejamento. Provavelmente você se sentiu satisfeito devido a algumas, se não a todas estas razões. Primeiro, você teve a oportunidade de falar. Sim, você e os outros membros do grupo tiveram uma justa e igual oportunidade de participar. De fato, a maioria dos membros ficou dentro da discussão. Segundo, você ajudou a criar alguma coisa. Pode ter sido a ideia de um programa ou uma decisão importante. Em todo caso, você e os outros partilharam suas ideias e saíram com alguma ideia melhor que ninguém podia encarar como sua própria. Terceiro, você se sentiu à vontade e em camaradagem com as outras pessoas. Ao invés de se sentir gasto pela tensão e afligido por uma dor nas costas, você saiu sentindo-se incentivado e ansioso pela própria sessão, porque a atmosfera na qual trabalhou era franca e agradável. Quarto, você teve uma boa liderança. O líder do grupo, presidente ou dirigente, preparou bem a discussão, teve boa focalização, sumarizou progressivamente, possuía fatos e dados necessários para a consulta por parte do grupo no momento exato da discussão e conduziu-se de maneira verdadeiramente democrática. Quinto, você compreendeu bem aquilo que o grupo procurava realizar. Devido a essa clareza de propósitos, você pôde compreender o progresso do grupo e o que seria exigido de você e dos outros para atingir o objetivo. Sexto, você aprendeu alguma coisa. O que você aprendeu dizia respeito a você mesmo, a seus companheiros, membros do grupo, a seu líder, a sua comunidade ou algum assunto de interesse. Uma boa discussão é, em geral, um exercício de expansão intelectual para os participantes. Compreendendo o grupo de discussão. Quando você se senta à cabeceira da mesa ou quando se levanta diante do seu grupo, faça uma pausa para pensar nas pessoas que estão ali de frente de você. Esqueça-se das regras e das técnicas. Pense nas pessoas. Procure compreendê-las.
Coloque-se no seu lugar. Torne-se um membro do grupo e olhe-se como o líder do grupo. Algumas das perguntas que você deve fazer e responder são: por que estão aqui estas pessoas? Estão aqui porque se interessam ou porque têm uma contribuição a dar? A mim compete ajudá-las a fazê-lo. Que experiências trazem essas pessoas para o grupo? Trazem uma variedade de conhecimentos, habilidades, experiências e interesses. Compete-me ajudá-las a compreender que podem entender e trabalhar num determinado problema comum. Quais são as oportunidades que dispõem para aprender a pensar em grupo? Alguns já tiveram inúmeras experiências em discussão para a solução de problemas. Outros tiveram pouca experiência. Compete-me ajudar tanto as experientes como as inexperientes a aprenderem como pensar e falar uma com as outras. Como os membros do grupo encaram-se uns aos outros? O que pensam de mim e dos assuntos em pauta? Alguns podem sentir bastante intimidados, até mesmo inseguros. Outros podem perguntar se encontrarão as palavras exatas. Outros ainda se perguntarão se suas ideias têm algum valor. Compete-me ajudar os membros do grupo a se sentirem à vontade uns com os outros e comigo. Aceito eu realmente todos os membros do grupo, inclusive aqueles com quem tenho dificuldade de lidar? Alguns deles constituem um desafio à paciência e tato do líder. Compete-me aceitar o meu grupo como ele é, com todas as suas forças e fraquezas. E o assunto que vamos discutir? Está o grupo preparado? Está ele ao seu alcance? Alguns grupos podem lidar com problemas simples, mas não acompanham as discussões complexas de conceitos abstratos. Compete-me planejar um assunto que seja adequado à potencialidade do grupo. Como encarar a minha própria necessidade de falar? Posso ficar calado e dar aos membros do grupo oportunidade de se expressarem? Devo, por certo, participar, mas compete-me conduzir, guiar, ajudar, ao invés de dizer ao grupo o que fazer. O que devo observar em mim mesmo ao dirigir essa sessão de discussão? Sou por demais impaciente com os membros do grupo que são vagarosos para pensar, não lhes dando tempo para tomarem parte nos debates? Identifico os participantes mais brilhantes e dou-lhes excessiva atenção. Devo controlar meu próprio papel, porque compete-me ser imparcial e ajudar cada membro a contribuir, embora saiba que a contribuição de cada um será diferente. Estas são, por certo, perguntas gerais, mas a meditação sobre a situação e a indagação planejada e aprofundada do grupo contribuirão para aguçar a sua compreensão. Você procurará, após ter o grupo iniciado a discussão, outros aspectos importantes do problema, dando-lhes maior atenção. Por exemplo, você estuda com os membros do grupo, como os membros do grupo entram na discussão e como eles aprendem o problema em discussão ou como o enfrentam.
Algumas vezes os grupos avançam rapidamente e com facilidade. Outras vezes são cautelosos e avançam bastante vagarosamente. Você começa a notar os papéis que desempenham os indivíduos. Algumas pessoas têm ideias boas e claras, outras são encorajadoras, ajudando os mais tímidos a se exprimirem. Alguns membros fazem perguntas críticas, outros têm a tendência de se apegar a expressões concretas. De vez em quando, um dos membros se salienta pela tendência de relacionar as coisas, constituindo elemento útil para sumarizar. Você encontra o participante negativo que bloqueia porque se encontra em dificuldade por alguma razão desconhecida. Você nota o membro que crê fortemente na autoridade e não aceita as ideias de outras pessoas, a não ser que baseadas na experiência. A pessoa com ampla capacidade, cujos comentários demonstram visão e profundidade, agiganta-se perante você. Após algum tempo, você pode prever algumas das observações que vão ser feitas, podendo assim preparar a sua própria abordagem para ajudar os indivíduos e o grupo a fazerem o melhor debate possível. Você observa a direção da discussão e lhe é possível identificar a orientação que a mesma toma. Você verifica que algumas pessoas falam sempre sobre os pontos levantados por outros, como se desejassem entrar no carro da campanha política de apoio a uma determinada pessoa. Você pode dizer quem fala, pois de quem e quem responde a quem. Ao atingir esse ponto, você é capaz de planejar com antecedência a sua própria estratégia para a integração das diferenças. À medida que o grupo progride, você constata aumento do sentimento de unidade, aceleração do ritmo e melhoria da maneira incisiva de pensar. Você ajuda os seus próprios métodos ao tom do grupo, compreendendo que fustigá-los quando ainda não em condições de avançar pode ameaçar a segurança obtida e resultar numa diminuição psicológica. Ser capaz de ficar atento aos membros do grupo e, ao mesmo tempo, pensar e orientar o tópico em estudo constitui real habilidade e arte refinada. Como progride o grupo? Como avançam os tópicos? E como atua o líder? Essas são as perguntas que se devem fazer. As respostas poderão nunca ser expressas em palavras, mas o seu exame cuidadoso se refletirá na maneira pela qual conduz o grupo. Responsabilidade do líder de discussão. Com o que foi dito anteriormente, afirmamos nossa crença e presunção fundamental de que se deve sempre procurar compreender o grupo com o qual se trabalha. Sem essa compreensão básica e crescente, você nunca será capaz de fazer um ótimo trabalho de liderança de discussão. Se você compreende bem o grupo, é possível verificar que o seu papel de líder de discussão evolui mais ou menos da seguinte maneira: cabendo-lhe planejar a abordagem de discussão, método e processamento anterior à reunião. Não queremos com isso dizer que dê solução ao problema, mas sim que pense nos meios de o abordar, analisar e examinar. É necessário que pense em todas as coisas que estão em jogo e esteja em condições de enfrentá-las com dados e informações complementares. Muito embora não deva pensar pelo grupo, deve ser capaz de ajudar os membros
a aprenderem como pensar em conjunto, criar uma atmosfera amigável para a discussão. Você deve ajudar a criar uma atmosfera de informalidade e um ambiente agradável, de agradável bem-estar. Você se esforçará para que as pessoas conheçam umas às outras num relacionamento amigável, sem tensões. Ajudar os membros do grupo a concordarem quanto às regras que devem governar a discussão. Você ajuda o grupo a compreender como controlar e dirigir sua energia ao pedir-lhe que aceite uma agenda ou processamento, que concorde quanto aos limites de tempo, que decida sobre os objetivos que procuram e quanto à fixação de prazos. Ajudar os membros do grupo a compreenderem os objetivos da discussão, de maneira a que cada um deles saiba o que você está procurando atingir e o que está tentando realizar. Você verá que de vez em quando é necessário restabelecer os objetivos do grupo, sobretudo nas ocasiões em que ele tende a se desviar dos itens principais. Ajudar os membros do grupo a avançarem com continuidade e retidão, de maneira a que tomem passos graduais mais firmes para o objetivo final. Frequentemente, você tem de sumarizar os pontos importantes que representam progresso no entendimento. Algumas vezes, precisa rever o que foi dito para que sirva de ponto de ligação ah, com o que resta a fazer. Ajudar os membros do grupo a participarem de uma maneira partilhada. Se você se encontra confiante, seguro, equilibrado e à vontade, ajuda os outros a assim se tornarem. Quando as pessoas estão seguras de si, falam umas com as outras livremente, francamente e com convicção. Você precisa talvez dar a oportunidade para que alguns membros falem. Você talvez tenha de pedir àqueles que contribuem com excessiva frequência que deem uma chance aos outros. Se você faz isso com bom espírito e com compreensão, não é difícil obter um verdadeiro equilíbrio na participação dos membros. Ajudar os membros do grupo a chegarem a uma decisão depois que os diferentes pontos de vista foram por eles apresentados e examinados de maneira total. Ao efetuar as suas obrigações como líder de discussão, você verifica que a maior ajuda que pode dar para ampliar a discussão é a pergunta feita no momento oportuno e bem focalizada. Fazer perguntas adequadas, indicações para a capacidade de liderança, de discussão. À medida que aumenta o seu conhecimento da liderança de discussão, você descobre que faz muitas perguntas e que responde a muito poucas. Eis alguma das perguntas que têm sido feitas inúmeras vezes. Note a sua redação cuidadosa. Observe o objetivo que cada uma delas tem. Perguntas destinadas a provocar discussão. 1. O que você acha do problema como foi apresentado? 2. Qual foi sua experiência ao enfrentar esse problema? 3. Gostaria alguém de dar sugestões para aumentar a compreensão do problema? Perguntas destinadas a ampliar a participação. 1. Agora que ouvimos a opinião de alguns dos nossos membros, gostariam outros que ainda não falaram de expor as suas ideias? 2. O que parece àqueles que examinaram um assunto, as ideias expostas? 3. Que outros aspectos do problema deveríamos examinar?
Perguntas destinadas a limitar a participação. 1. Ao participante excessivamente loquaz, apreciamos sua contribuição. No entanto, gostaríamos de ouvir também os outros. Gostariam alguns daqueles que não falaram acrescentar algo ao que foi dito? 2. Você fez várias afirmações boas, mas alguém mais gostaria de fazer observações? 3. Já que nem todos os nossos membros tiveram oportunidade de falar, poderia você apresentar seus comentários depois? Perguntas destinadas a focalizar a discussão. 1. Onde estamos com relação aos objetivos desta discussão? 2. Gostariam vocês que eu revisse aquilo que foi dito e quais os progressos que fizemos nessa discussão? 3. O seu comentário é interessante. No entanto, diz ele realmente respeito ao problema principal que estudamos? Perguntas destinadas a ajudar o grupo a avançar. 1. Já não empregamos tempo suficiente neste aspecto do problema? Não deveríamos passar ao exame de outro aspecto? 2. Já não estudamos bastante essa parte do problema, de modo a podermos agora mudar de assunto? 3. Tendo em vista o tempo que nos fixamos, não deveríamos passar ao assunto seguinte? Perguntas destinadas a ajudar o grupo a se avaliar. 1. Vocês não acham que nos encontramos bloqueados nesta pergunta? Por que estamos marcando passo? 2. Não seria bom que voltássemos ao objetivo inicial dessa discussão e víssemos em que ponto nos encontramos em relação a ele? 3. Uma vez que nos aproximamos do fim da reunião, não gostaria alguém de dar sugestão de como melhorar a próxima reunião? Perguntas destinadas a dar continuidade a uma decisão. 1. Estão de acordo com estes pontos? O líder dá, então, um breve resumo. 2. Já que estamos próximos de uma decisão, não deveríamos examinar o que representará ela para o grupo? 3. Aonde conseguimos chegar com a nossa discussão? Perguntas destinadas a dar continuidade à discussão. 1. Uma vez que na última reunião só tivemos tempo para um exame parcial do problema, gostaria alguém de rever o que foi dito? 2. Já que não poderemos chegar a uma decisão nessa reunião, quais são os pontos a serem examinados na próxima? 3. Gostaria alguém de sugerir os pontos que necessitam de um maior estudo antes de nos reunirmos novamente? As 24 perguntas feitas acima são tão somente algumas das que utilizará com seu grupo. Observe a sua natureza. Em cada caso, foram elas feitas com a finalidade de dar a máxima responsabilidade ao grupo. Foram elaboradas de maneira a mostrar que o líder encara os membros como pessoas. Poderá ser necessário rejeitar ideias por não serem adequadas ou indicadas, mas em nenhuma hipótese deve o líder rejeitar a pessoa, ajudando as pessoas que têm dificuldade para falar. Para algumas pessoas é bastante difícil participar de debates. Existem inúmeras razões válidas para que assim seja. Muitas pessoas não tiveram experiência suficiente de falar alto com outras. Algumas têm receio de dizer coisas erradas. Outras, menos capazes de lidar com as palavras, acham que precisam
de muito tempo para encontrar a palavra ou frase exata. Parece-nos muito importante trabalhar conscienciosamente e com cautela com os não participantes. Por razões que desconhecemos, sentem-se inseguros. Devemos ter cuidado para não aumentar esta insegurança, forçando-os a participar ativamente antes que se sintam à vontade com o grupo. As pessoas têm o direito de falar ou de guardar silêncio. Devemos respeitar esses direitos. Nunca devemos ameaçar, apreciar ou censurar a pessoa que tem dificuldade para participar. Uma abordagem calorosa e amigável faz muitas vezes com que a pessoa se decida. Quando essa pessoa se torna capaz e decidida a entrar na discussão, o líder deve evitar de se mostrar excessivamente desejoso ou super ansioso de se ufanar disso. As pessoas devem aprender a discutir com outras da maneira que aprendem a agir. Não é possível apressar o crescimento do sentimento de segurança sem lesar a constituição fundamental da conduta do indivíduo. Cada vez que se ajuda uma pessoa a se tornar um eficiente participante, está-se contribuindo para o aumento das que tornam preparadas para a democracia. Utilização do quadro negro, utilização, né, de algum quadro. Hoje usa-se muito o quadro branco também, né? Verificamos que é bastante útil o uso do quadro negro no decorrer do processo de discussão, uma vez que é difícil conduzir a discussão e, ao mesmo tempo, escrever. Você pode pedir a um dos membros do grupo que anote no quadro os pontos principais à medida que a discussão se desenrola. É muitas vezes útil escrever aí, antes da discussão, os seus objetivos, de maneira a que o grupo tenha diante de si um ponto importante de referência no decorrer da mesma. Você pode ressaltar as perguntas principais e as subsidiárias, ou então colocar um esquema de agenda. Quando não se dispõe de quadro negro, pode-se usar grandes folhas de papel, papel de embrulho presas à parede com durex, cartolina, né? Pode-se usar o pincel atômico e tem-se, assim, uma anotação permanente do que foi examinado. Instrumentos como o quadro negro são úteis, sobretudo quando o grupo é grande. Um check-up de você mesmo, um guia para a avaliação. Uma das melhores maneiras de aperfeiçoar sua própria habilidade como líder de discussão é a de, após cada reunião, avaliar o que fez. A lista de avaliação que aqui propomos servirá para lhe dar uma ideia dos pontos em que necessita concentrar sua atenção antes da sessão seguinte. 1. Você se preparou suficientemente antes da reunião? 2. Que plano de discussão tinha você em mente? 3. Como ajudou os membros para que se sentissem à vontade uns com os outros? Por meio de apresentações e outros recursos para este fim. 4. Contribuiu para que fossem dadas boas condições físicas? 5. Apresentou uma exposição clara dos propósitos e objetivos do período de debates? 6. Ajudou a fazer com que a discussão levasse a uma conclusão? 7. Manteve a discussão focalizada nos principais assuntos a serem expostos ao grupo? 8. Forneceu frequentes resumos do pensamento
ao grupo de maneira que sentissem estar progredindo? Ajudou a fazer com que a discussão levasse a uma conclusão? E 10. Encorajou o planejamento para a reunião seguinte? Se você pôde atribuir boas notas nestas perguntas, é quase certo que a reunião foi produtiva e você funcionou de maneira adequada como líder. Muito bem, terminamos esta primeira parte, né? Muito bem, bons estudos. Espero que possamos utilizar com bom proveito, né, essa parte, né, de como conduzir, né, debates. Deus abençoe. Estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.